Olá, meus amigos. Sérgio Moro quer ser candidato a presidente. E chegou a hora de termos uma conversa séria e dura. Além do ex-juiz, o ex-procurador Deltan Dallagnol parece que também vai entrar para a política oficialmente. Sim, oficialmente, porque faz muito tempo que esses dois já são agentes políticos. E o que o futuro reserva para essas figuras, outrora chamadas de heróis, por tanta gente da direita? Aliás, o Moro é de direita? E representaria um perigo nas eleições? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva e divulgue o meu canal, porque se você não fizer, o YouTube vai esconder esse vídeo no algoritmo deles. E se vocês acharem que o vídeo merece, vocês podem também aproveitar para divulgar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas outras redes sociais, como o Twitter e o Getter. Falando nisso, esse vídeo é um oferecimento do Getter, a rede social anti-cancelamento, o lugar onde nós podemos falar sem medo de censura das Big Techs. Eu peço a vocês que sigam lá, @realpfigueiredo é o mesmo nome que eu tenho nas outras redes, e eu estou absolutamente impressionado com a velocidade que o Getter está crescendo no Brasil. Parece que a rede decolou de vez e isso me traz muita alegria, porque nós precisamos urgentemente ter um lugar para falar sem sermos cancelados, porque nas eleições do ano que vem vai ser dureza. Bom, falando nisso, o ex-juiz Sérgio Moro recentemente, e o ex-procurador também, Deltan Dallagnol, estão em destaque nacional porque estão entrando oficialmente na política. O Moro deixou o trabalho dele de consultor pago a peso de ouro na Álvares e Marçal e agora vai entrar para a corrida presidencial de 2022 pelo partido Podemos. Dallagnol, pelo que dizem Eliane Cantanhede e o do Estadão, né, e o antagonista, também dizem que ele está entrando para o Podemos do Moro para tentar uma vaga aí de deputado federal. Tem gente que chega até a falar numa chapa Moro e Dallagnol, que é uma dobradinha que eles já faziam extraoficialmente lá na Lava Jato. Bom, aliás, vamos ver a notícia, como sempre aqui, tá? Aqui Eliane Cantanhede diz que Dallagnol renunciou ao Ministério Público e deve entrar para a política. Destaque na Lava Jato, o procurador segue o espaço do ex-juiz Sérgio Moro, vai auxiliar no Podemos, deve disputar uma vaga na Câmara. E o antagonista diz aqui, Dallagnol vai se lançar deputado federal pelo Podemos. O antagonista diz que apurou, que foi convidado pelo Álvaro Dias e tudo mais. Pode ser fake news do Estadão e pode ser fake news do antagonista, não seria a primeira vez. E pode ser também que o Dallagnol nem sequer consiga se candidatar por causa da lei do ficha limpa. Mas, nesse caso, eu acredito no antagonista, porque o antagonista é basicamente uma assessoria de imprensa do Moro e do Dallagnol, né? A relação do antagonista com a turma da Lava Jato é assim, eu vou chamar de íntima, né? O Conjur preferiu chamar de pouco ética, né? O Código Penal talvez chamasse de criminosa. Vamos ver aqui, relembrar a notícia. Para a Intercept, Lava Jato e jornalistas mantiveram relação pouco ética. E a gente lê aqui essa notícia, não é nova, é uma notícia de 2020, mas eu faço questão de relembrar, dizendo que, segundo o Intercept, o Mainardi, o Dallagnol escrevia para o Mainardi, o Carlos Fernando, outro procurador Carlos Fernando, vazavam informações sigilosas da Lava Jato rotineiramente para o Diogo Mainardi e para o Cláudio Dantas, do Antagonistas, o que, aliás, esse vazamento seria um crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, sujeito a 6 anos de cana. Por coincidência ou não, tanto o ex-procurador Carlos Fernando, colega do Dallagnol, quanto o Sérgio Moro viraram colunistas da Cruzoé, do Antagonista. E eu acho que todo mundo deveria achar bizarro que dados sigilosos de um processo que sejam rotineiramente vazados por um veículo de imprensa e depois, justamente as pessoas que tinham acesso a essas informações sigilosas se tornam colunistas desse mesmo veículo. O que, aliás, me leva a um ponto importante. Inevitavelmente, o Brasil precisará entender o que foi a Lava Jato, esse expediente e outros expedientes da Lava Jato. Quem foram esses juízes e justiceiros e o que eles queriam para o Brasil. Além de aparecer muito, é claro. Já passou da hora de muita gente da direita fazer um meia-culpa. Um meia-culpa de ter passado pano para uma operação que passava por cima da lei, que dava jeitinho com prisões preventivas abusivas, que vazava informações sigilosas para manipular a opinião pública, como a gente viu, que chegava ao ponto de criar inquéritos contra gente inocente, de familiares, etc., como forma de chantagem para conseguir delação, que tinha juízes e promotores com uma relação promíscua combinando a operação, que quebrava sigilos informalmente, que fazia escutas informalmente. Enfim, aqui a lista
é exaustiva de violação do que se chama de devido processo legal. Eu recomendo que vocês todos leiam a reportagem, a série de reportagens da Vaza Jato da Intercept. O Intercept é um blog de esquerda, o Graham Greenwald é de esquerda e eu sou de direita. E daí? Vale aqui, eu vou citar para vocês, como sempre, acabo citando Jordan Peterson, meu autor predileto, e no livro dele, 12 Regras para a Vida, no capítulo 9, ele fala explicitamente: escutem os seus inimigos, porque eles vão te dizer coisas que ninguém mais vai te dizer. Eu vou chamar o Glenn Greenwald aqui para ser entrevistado aqui no canal, não tô nem aí se ele odeia o Bolsonaro, se ele não odeia o Bolsonaro, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. As mensagens da Vaza Jato são apoiadas por fatos. E mais, elas só corroboram o que todo mundo no meio jurídico já sabia. E não é só isso. Não só o Moro e os procuradores se recusaram a ter os celulares periciados, direito deles, mas eles nunca desmentiram o conteúdo dessas mensagens. Mas Paulo, significa que os corruptos presos pela Lava Jato são inocentes? Mas não, é claro que não. Mas fazer a coisa certa, botar esses caras na cadeia, do jeito errado, sempre dá errado. A casa na rocha é construída somente na verdade. O que eu volto ao meu ponto anterior. Muita gente inflou balão do Super Moro, muita gente que elegeu o Dallagnol fingia que não via esses abusos. E agora essas pessoas estão tendo uma tela azul. Erro. Outro dia um comentarista da Jovem Pan, que eu tenho em alta conta, estava lá falando sobre o caso da seguinte forma: existem 2 Moro e 2 Dallagnol. Existe o Moro juiz exemplar da Lava Jato e o Moro político. Pera, será? Existiam 2 Moro e 2 Dallagnol? Ou será que você não conseguia vê-los pelo que são, porque o resultado das suas ações lhe parecia conveniente naquele momento? Sinceramente, o que é mais provável? Um transtorno de personalidade dos dois e de vários outros? Ou será que só agora você está vendo quem eles eram? O próprio Bolsonaro, que muita gente reputa como o mito, que nunca erra, presidente, tamo junto, ele embarcou nessa canoa furada quando nomeou Moro ministro da Justiça e prometeu que colocaria o Moro no STF. Vocês já imaginaram o Moro hoje no STF? Bolsonaro descobriu tarde que o tal do ministro superpoderoso, com quem ele botava camisa do Flamengo, tirava foto em jogo de futebol, demorou para descobrir que o Moro pensava tudo diferente do que ele pensava, inclusive era um baita de um desarmamentista dentro do Ministério da Justiça. E esse é um momento em que eu tenho que dizer: lamento, mas eu avisei. Avisei ao presidente, por interlocutores, em 2018, mas também avisei a todos publicamente. E está registrado na internet desde 2019, quando falar do Moro e Dallagnol ainda era uma heresia. Eu peço licença a vocês para, neste momento, ler aqui o meu tweet de 2019. Não tem negócio de traição. O bolsonarismo e o lavajatismo namoraram e se casaram em 2018. Só que não combinavam e começaram a brigar em 2019. O divórcio é inevitável. A minha dúvida é só como vão dividir os bens e quem vai ficar com as crianças. E quem ficou com as crianças, algumas crianças, Nando Moura, MBL, acabaram ficando com o Moro, outras crianças acabaram ficando com o Bolsonaro. Na época era muito ruim falar contra o Sérgio Moro, mas o meu compromisso com vocês é sempre esse. Eu nunca vou falar o que vocês querem ouvir. Eu posso errar, mas eu nunca vou falar para jogar para a plateia. O Moro deixou o Ministério da Justiça quase 6 meses depois desse meu post, tentando implodir o governo. O mesmo Moro que, em 2016, jurava de pés juntos que jamais entraria para a política. Jamais. E eu faço questão de relembrar. Jamais entraria para a política, diz Sérgio Moro. A entrevista dele para o Estadão, blog do Fausto Macedo. E além dessa entrevista do Estadão, depois tem uma de, acho que de 2019, do Fantástico, se eu não me engano, onde ele reafirma a mesma coisa. Ele reafirma que jamais seria candidato. Eu me lembro de discordar, inclusive no ar, na Jovem Pan, do meu querido amigo Paulo Matias, deixo um abraço aqui para ele, quando ele apostou tudo que o Moro não seria candidato. E como é que eu já sabia que ele seria candidato? Como é que eu já sabia que o Moro não tinha nada a ver com o Bolsonaro? Eu não sou gênio, não. Só que eu acompanho a política americana, por exemplo, e sei que essa turma do ativismo judicial, a turma predileta do Jorge Soros, inclusive, não tem absolutamente nada a ver com a direita e nem com o conservadorismo. Aqui nos Estados Unidos eles estão em 2 campos opostos. Como é que eles podiam estar juntos, no mesmo lugar no Brasil? Eu sempre digo, quem acompanha a política americana sai na frente. É por isso que eu lancei um curso sobre isso, política americana. Se você quiser ser meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo.
para entrar para a lista de espera para a próxima turma. No fundo, essa é a mesma ideologia por trás dos procuradores ativistas do Southern District de Nova York, que recentemente invadiram a casa de jornalistas e abriram uma ação contra o Project Veritas. É a mesma ideologia do Alexandre de Moraes e do Barroso. Aliás, os dois ministros que o Moro segue no Twitter. E, na verdade, eu não sou nenhuma questão de opinião minha, não sou nem eu que estou dizendo que a ideologia do pessoal da Lava Jato é diferente da deles. Eles mesmos dizem, pô. Basta você relembrar aqui uma outra notícia, essa da Folha de São Paulo, também de mensagens vazadas na Vaza Jato. Lava Jato ajudou a eleger Bozo e é preciso se desvincular dele, diz procuradora Ada Dallagnol em diálogos. Jerusa Vietilli afirma que só assim os jornalistas voltariam, olha, aliança com jornalistas, né? Aliança, governo, jornalistas. Quem não sabe o que é wrap-up smear, procure a respeito. Só assim os jornalistas voltariam a confiar na operação e que procuradores ficavam em silêncio até mesmo diante de elogios à ditadura. Não demorou muito para que a turma da Lava Jato começasse a se manifestar contra o Bolsonaro, né? Que a Lava Jato ajudou a eleger o Bozo. Um outro procurador, esse da Operação Greenfield, foi acusado pelo próprio Lula de fazer campanha para quem? Para Marina Silva. E era isso que eles achavam que eles iam fazer. Ativismo judicial, eles iam matar a velha esquerda petista para dar lugar a uma nova esquerda progressista limpinha, incólume. A esquerda nova degolando a esquerda velha, isso é a coisa mais manjada no mundo, não tem nada mais manjado que isso na história da esquerda. É quase que uma história arquétipica, né? E essa é a ideologia desses caras. É a ideologia dominante na escola de direito de Harvard, a ideologia dominante em vários setores ativistas judiciais dos Estados Unidos, que é a justiça como um instrumento da justiça social, custe o que custar. E se você não acredita, vê com quem o Moro vai lá no Brasil Conference em Harvard para palestrar. Conferência sobre o Brasil em Harvard terá Moro, Dória, Huck e Maia. É essa turma junto. E tá tudo lá no livro do Richard Neely, Como os Tribunais Governam a América. É um livro antigo, leiam. Eu explico melhor no meu curso de novo, a descrição tá aqui no link do canal. Mas é o mesmo ativismo judicial que, passando por cima das instituições governamentais, das instituições populares, das instituições democráticas, levou a decisões como o Roe v. Wade, Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e, sem passar por nenhuma instituição, sem passar por congresso, sem passar por nada, sem participação popular, eles conseguiram legalizar o aborto nos Estados Unidos e, como resultado, desde então, 62 milhões de bebês foram assassinados, algo que nem a China comunista ou a União Soviética do Stalin conseguiram fazer, mas 7 ativistas judiciais na década de 70 nos Estados Unidos conseguiram. Aliás, Roe v. Wade, né, Roe vs. Wade, esse caso icônico da Suprema Corte Americana, que o próprio juiz Sérgio Moro, na sua tese de doutorado, disse que, e vejam a matéria, foi uma solução intermediária e razoável. Ele, o juiz Sérgio Moro, elogia a decisão de Roe v. Wade, diz que é razoável. Eu não sei como é que pode considerar, tá aqui, solução intermediária e razoável. Um improvável consenso. Não há consenso. Isso além de ser uma ignorância, porque isso é uma das coisas mais discutidas aqui dentro dos Estados Unidos, como é que alguém pode considerar razoável o assassinato de 62 milhões de bebês pelas suas mães? Essa mesma reportagem que eu mostrei aqui agora fala de outras visões do Moro, citando uma política de experimentalismo na política de drogas, tem elogios à lacração LGBTQ, XYZ. E eu tenho certeza que, assim como essas pautas e o desarmamentismo já conhecidos, quanto mais a gente ficar sabendo sobre o candidato Moro, sobre temas como China, por exemplo, a gente vai ver que ele não tem nada muito diferente de um marinismo ou um tucanismo. E isso ficou claro agora no seu ato de filiação. Só teve presença ilustre, né? De Mandetta, Santos Cruz, Jorge Serrassima, o picareta internacional do Luiz Miranda, e claro, a turma do MBL, Kim Kataguiri, Arthur Mamãe Falei, etc., que sinaliza e simboliza essa ideologia da qual o Moro faz parte, a qual eu estou me referindo. Mas também eu desafio a você que está vendo esse vídeo,
que assista o discurso do Sérgio Moro. Eu desafio porque foi um saco, um amaranhado de clichês politicamente incorretos, uma coisa absolutamente insuportável que ninguém aguenta mais. Mas se você prestar atenção, e vale a pena mostrar para vocês, também houve palavras de gatilho importantes para essa esquerda progressista. E, por exemplo, apenas para dar alguns exemplos, ele disse que usaria a ciência como arma, que o seu caminho não será o das verdades alternativas e das mentiras que dividem os brasileiros. Tá aqui. Agora, vocês conhecem essa história de ciência como arma, né? A ditadura da ciência que trancou as pessoas em casa e criou o passaporte sanitário, isso soa familiar? Ou essa história de, abre aspas, verdades alternativas e mentiras que dividem os brasileiros, que são repetidas, inclusive nos processos, pelos queridos juízes de Moro, lá, pelos queridos ministros do Moro, Barroso e Alexandre de Moraes, são as ideias por trás do inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Eu vou repetir para vocês, a ideologia é a mesma. É uma elite tecnocrata progressista governando o Brasil sem prestar contas ao povo, que eles consideram o povo um bando de ignorantes. Era isso que a turma da Lava Jato queria implementar no Brasil, depois que eles queimassem o PT, usando, repito, justamente desses meios ilegais, desses meios de ativismo judiciais. Eu já falei aqui mais de 1000 vezes sobre o desserviço que a Lava Jato fez, inclusive, indo atrás do PT e do Lula, por causa de uma porcaria de um sítio de Atibaia, no Triplex Mequetrefe do Guarujá, em vez de investigar de verdade os seus crimes contra a República. O sujeito subverte a República inteira e o nego vai atrás dele por causa de um sítio no Triplex no Guarujá, um caso mal montado pra caramba, sem dúvida nenhuma, com problema de juiz natural. É um trabalho porco. Eu não vou entrar nesses detalhes de novo aqui nesse vídeo, mas o fato é que tá todo mundo solto. O Brasil não teve as reformas de legislação, as reformas no judiciário, as reformas penais, que ele precisava ter feito para colocar esses vagabundos na cadeia do jeito certo. Eu digo, fizeram a casa na areia de propósito, porque queriam que a casa caísse. As reformas que eles queriam eram aquelas tais de 10 medidas contra a corrupção, que na verdade eram 10 medidas autoritárias para dar mais poder a esses burocratas. Vocês imaginem aquelas 10 medidas contra a corrupção hoje nas mãos de um Barroso ou de um Alexandre de Moraes, e companhia, e diversos juízes federais e juízes estaduais espalhados pelo Brasil. E por que é importante o Brasil passar a limpo esse legado da Lava Jato? Primeiro, porque a verdade sempre liberta. Se a gente não entender o que está acontecendo, nós jamais podemos buscar soluções reais para os nossos problemas. As tais reformas. Mas segundo, porque a gente não pode correr o risco de comprar gato por lebre. Comprarmos, como o Bolsonaro comprou, um Moro de direita, que na verdade é, eu repito, progressista, lacrador e ativista judicial. Gente que usa o aparato acusatório judicial para fazer política e perseguir quem estiver no caminho, custe o que custar. E sim, eu tenho alguma preocupação com o Moro candidato. Com o apoio de toda a imprensa, do establishment, defendendo as pautas da esquerda limpinha, com a antipatia de muita gente ainda desavisada na direita. É difícil ele ir para um segundo turno, dividindo os votos ali dessa tal terceira via com nomes como Ciro Gomes e outros, e que tem ali um pentelinho de voto, né? Os caras que só eles acham que vão ter votos de alguém, tipo o Rodrigo Pacheco, às vezes tem uns Amoedos da vida, embora o Amoedo já tenha sinalizado simpatia e apoio ao Moro. Parece que Lula e o Bolsonaro têm bases sólidas, mas política tem um caráter imprevisível. O STF não está deixando o presidente Bolsonaro governar, até o orçamento agora eles trancaram, provando que aquela trégua do Bolsonaro com o STF foi um suicídio, como a gente antecipou aqui no canal. Mas você tem uma insatisfação da população com o presidente, que aliás eu volto a dizer, conta com o meu voto, mas essa insatisfação popular está cada vez maior, sim, não adianta a gente se enganar com a bolha. Não é porque o presidente é recebido com festa em todos os lugares que significa que você não tenha uma parcela que não tem uma relação tão intensa com a política que esteja ficando chateado. Um candidato percebido como de direita por alguns, anticorrupção e limpinho, pode representar, sim, um certo perigo. Só há, como sempre, uma arma: a verdade libertadora. Admitir o erro, expor Moro e companhia pelo que eles são, antes que seja tarde demais. Da Flórida, Paulo Figueiredo.
take on the world.